Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje vamos continuar os exemplos referente à análise de circuitos sequenciais. Então vamos realizar outro exemplo de análise de circuitos sequenciais e esse exemplo pede para, a partir do circuito sequencial abaixo, obter o diagrama de transição de estados. Então nós temos nosso circuito sequencial, veja que ele é formado por dois flip-flops do tipo D e o circuito combinacional. Esse primeiro circuito combinacional aqui vai determinar a entrada desse primeiro flip-flop. Esse circuito combinacional aqui vai determinar a entrada desse flip-flop. E esse circuito combinacional, que é simplesmente uma porta lógica I, vai determinar a minha saída do meu circuito sequencial. No caso, nesse circuito sequencial, a entrada é X, a saída é Y. E eu tenho dois flip-flops, então eu tenho duas variáveis de estado. A variável de estado A, que é a saída desse flip-flop, e a variável de estado B, que é a saída desse outro flip-flop aqui. Então vamos obter o diagrama de transição de estados para esse circuito sequencial. Sempre lembrando que o primeiro passo é determinar a quantidade de estados. Sempre lembrando que a quantidade de estados no circuito sequencial sempre é 2 elevado ao número de flip-flops. No caso, quantos flip-flops vai ter meu circuito sequencial? Analisando, meu circuito sequencial tem 2 flip-flops. Então, a quantidade de estados é 2 elevado a 2, que vai ser 4 estados. Então, este meu circuito sequencial aqui, ele vai ter 4 estados. Muito bem. Determinado a quantidade de estados, vamos agora para o passo 2, que é determinar as expressões de excitação e de saída. Sempre lembrando, a expressão de excitação é aquilo que entra no flip-flop e a expressão de saída é a saída do meu circuito sequencial. Então vamos voltar aqui para o nosso diagrama de circuito para obter as expressões de excitação e de saída. Então, como esse flip-flop aqui de cima, ele refere-se à variável de estado a entrada dele eu vou chamar de dA. E como esse outro flip-flop aqui, o de baixo, refere-se à variável de estado B, então a entrada dele vai ser dB. Então vamos obter as expressões de excitação, ou seja, a expressão para dA e para dB, e a expressão para Y. Vamos começar com a expressão para dA. Neste caso aqui, a saída dessa primeira porta lógica vai ser AX. E dessa outra porta lógica aqui vai ser XB, ou seja, BX. Logo, a saída dessa porta lógica ou vai ser AX ou BX, que é igual à entrada dA. dA vai ser igual a AX ou BX, que é a mesma coisa de A ou BX. Então, obtemos a expressão de excitação para dA neste caso. Vamos agora obter a expressão de excitação para dB. No caso, dB, a saída dessa porta lógica I aqui vai ser B negado X. E aqui, essa porta lógica ou, uma das entradas é B negado X, a outra é AX. Então, a saída dessa porta lógica ou é AX ou B negado X, que é o valor de dB. Então, o valor de dB vai ser AX ou B negado X, que é a mesma coisa de A ou B negado X. E agora falta obter a expressão para Y. Voltando lá para o nosso diagrama de circuito, Y é a saída dessa porta lógica I. Uma das entradas é A e a outra entrada é B. Então aqui vai ter AB, que é igual à saída Y. Então Y, nesse caso, Y vai ser igual a AB. Então essas são as expressões de excitação das entradas do flip-flop, dA e dB, e a minha saída Y do meu circuito sequencial. Muito bem, obtida as expressões de excitação que estão aqui repetidas, vamos para o passo 3, que é obter a tabela de transição de estados. Para isso, a gente vai analisar essas expressões de dA e dB e Y
e utilizar a tabela de transição de estados do meu flip-flop D. Sempre lembrando, quando a entrada D é igual a 0, o próximo estado é igual a 0, e quando a entrada é igual a 1, o próximo estado do flip-flop D é igual a 1. Então eu tenho essa tabela de transição de estados, em que tem o estado atual, entrada, excitação, estado próximo e saída. E eu vou descrever excitação, estado próximo e saída em função do estado atual e entrada. Então, estado atual, as variáveis de estado é A e B, a entrada é X, excitação é dA e dB, estado próximo é A mais e B mais e saída é Y. Então, primeiro eu vou preencher as colunas referentes à excitação, já que eu tenho a expressão lógica para dA e dB. Vamos começar pelo dA. Note que a expressão para dA, quando x for igual a 0, dA é igual a 0. Então, nas linhas em que x for igual a 0, dA também vai ser igual a 0. Quando x for igual a 1, aí depende do resultado de A ou B. Então, aqui x é igual a 1, o resultado de A ou B vai ser 0. Então, para essa linha aqui, dA vale 0. Para essa linha aqui, dA vale 1. Para essa outra linha, dA vale 1. E para essa última linha, dA vale 1 também. Vamos agora preencher para dB. dB, note também que quando x for igual a 0, a saída dB é igual a 0. Então, para cá é 0, para essa linha é 0, para essa linha é 0 e para essa linha também é 0. Quando x for igual a 1, aí depende do resultado de A ou B. Quando A for 1, a saída vai ser 1. Então, aqui é 1, aqui é 1. E quando B negado for 1, ou seja, B for 0, a saída é igual a 1. Então, aqui é 1 e aqui é 0. Então, essa é a coluna referente a dB. E, por fim, a coluna referente a y vai ser igual a 1 somente quando A e B forem simultaneamente igual a 1. Então, aqui para dB, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 e 1. Somente nessas duas últimas linhas, em que A e B simultaneamente valem 1, é que a minha saída é igual a 1. Se você ainda está com dificuldade de ver como é obtida essas colunas, é simplesmente, você pode fazer, pegar cada combinação dessa de entrada, substituir nas expressões e achar os valores de dA, dB e de y. Aqui a gente fez um pouco mais rápido, fazendo a análise da própria expressão. Só que há um problema. A tabela de transição de estados relaciona estado atual e entrada com estado próximo e saída. Eu não tenho ainda estado próximo. Para obter estado próximo, eu vou analisar a tabela de funcionamento do meu flip-flop D. Sempre lembrando que dA vai controlar A mais e dB vai controlar B mais. Então, para fazer a coluna de A mais, eu vou analisar para dA, e para fazer a coluna de B mais, eu vou analisar para dB. Então, no flip-flop D, quando a entrada for igual a 0, o próximo estado é 0. Quando a entrada for 1, o próximo estado é 1. Então, aqui, a entrada D é igual a 0. A saída aqui do estado próximo vai ser igual a 0. Aqui, dA é igual a 0. A mais vai ser igual a 0. dA é igual a 0. A mais vai ser igual a 0. dA é igual a 1. Então, A mais vai ser igual a 1. dA vai ser igual a 0. Então, A mais vai ser igual a 0. dA é igual a 1, então A mais vai ser igual a 1. dA é igual a 0, então A mais vai ser igual a 0. dA é igual a 1, então A mais vai ser igual a 1. E agora a mesma coisa eu faço para B+. Para B+, agora eu analiso dB. dB é igual a 0, B mais é igual a 0. dB é igual a 1, B mais é igual a 1. dB é igual a 0, B mais é igual a 0. dB é igual a 0, B mais é igual a 0. dB é igual a 0, B mais é igual a 0. dB é igual a 1, B mais é igual a 1. dB é igual a 0, B mais é igual a 0. E dB é igual a 1, B mais é igual a 1. Veja que, para o flip-flop D, as colunas de dA é igual a mais e a coluna de dB é igual a B mais. Sempre lembrando, igual ao exemplo que a gente fez lá na aula anterior, isso só vale para o flip-flop tipo D. Só que essa tabelinha aqui ela é um pouco complicada de entender, porque é uma tabela binária. A gente tem que obter agora a tabela nominal, em que a gente vai relacionar estado atual, a entrada, com o estado próximo, saída, só que os estados eles vão ser descritos por nomes, não vão ser descritos mais por bits, né? Então, para isso, a gente tem que fazer uma codificação.
Essas são as variáveis de estado e aqui eu vou colocar um nome para aquelas variáveis de estado. Então, as variáveis de estado podem assumir 00, 01, 10 e 11. Quando as variáveis de estado for 00, eu vou chamar aquilo ali de S0. Quando for 01, eu vou chamar aquilo ali de S1. Quando for 10, eu vou chamar aquilo ali de S2. E quando for 11, eu vou chamar de S3. Sempre lembrando que isso aqui é um nome arbitrário. Eu estou dando o nome que eu quiser. Eu posso chamar também banana, maçã, pera e uva. Ou posso chamar alfa, beta, gama e delta. Posso chamar os nomes que eu quiser. Então, analisando esta tabelinha aqui, a gente consegue obter aquela tabela nominal, que é esta tabela aqui, ó, em que eu relaciono o estado atual, o estado próximo e a saída. Antes de elaborar essa tabela, veja uma coisinha aqui. Veja que a minha saída y, ela depende apenas do estado, depende apenas das variáveis de estado, que é A e B. Ou seja, na expressão para y, eu não tenho a minha entrada x. Devido a isso, eu já sei que a minha máquina é modelo de Moore, porque a minha saída depende apenas das variáveis de estado. Como a minha máquina é modelo de Moore, eu posso colocar a minha saída numa coluna separada, porque eu associo para cada estado uma determinada saída. Então, eu tenho todos os meus estados possíveis, que são S0, S1, S2, S3, S0, S1, S2 e S3. E analisando essa tabelinha aqui de cima, nós vamos obter lá a tabela de baixo. Neste caso, essas duas primeiras linhas correspondem a S0, essas outras duas correspondem a S1, essas outras duas correspondem a S2 e essas outras duas correspondem a S3. Já que quando AB for 00, o estado é S0, AB01 o estado é S1, AB10 o estado é S2 e AB11 o estado é S3. Então vamos analisar para cada linhazinha dessa. Veja, ó, estado atual, nessa primeira linha, estado atual é S0. Qual vai ser o meu estado próximo nesse caso? 00, que é justamente S0, pela codificação aqui que eu realizei. 00 é S0. Essa outra linha, estado atual é S0 com entrada 1. Então, meu estado próximo é 01. 01 é estado S1. Essa linha aqui, ó, 01. 01 é estado atual S1 com entrada x igual a 0. Meu estado próximo é 00, que é S0. Essa linha aqui, ó, estado atual S1, entrada igual a 1. Meu estado próximo é 10. 10 é estado S2. Aqui, ó, estado atual S2, entrada igual a 0. Meu estado próximo é 00, que é S0. E aqui, ó, para essa linha, estado atual S2, entrada igual a 1. Meu estado próximo é 11, que é S3. Aqui embaixo, ó. Para cá, ó, estado atual S3, entrada igual a 0. Meu estado próximo é 00, que é S0. E aqui, por último, estado atual S3, entrada x igual a 1. Meu estado próximo é 11, que é S3. Então vamos preencher essa tabelinha aqui. Vamos preencher logo as colunas para estado próximo, que é um pouco mais fácil de preencher. Então S0 com entrada x igual a 0. Volto para cá. É essa condição aqui, ó. S0 com entrada x igual a 0. Meu estado próximo é S0. Então aqui eu vou preencher com S0. E aqui essa célula aqui é S0 com entrada x igual a 1. Lá na tabela. S0 com entrada x igual a 1, meu estado próximo é S1. Então aqui eu coloco S1. Vamos preencher agora essa célula aqui, ó. Estado atual S1 com entrada x igual a 0. Volto lá para a minha tabela. Estado S1 com entrada x igual a 0, meu estado próximo é S0. Então aqui eu coloco S0. E aqui, essa célula aqui é estado atual S1 com entrada x igual a 1. Estado atual S1 com entrada x igual a 1. Meu estado próximo é S2. Então aqui eu coloco S2.
Vamos agora para essa célula aqui. Aqui é estado atual S2 com entrada x igual a 0. Estado atual S2 com entrada x igual a 0. Meu estado próximo é S0. Então aqui eu coloco S0. E essa célula aqui é estado atual S2 com entrada x igual a 1. Estado atual S2 com entrada x igual a 1. Meu estado próximo é S3. Então aqui eu coloco S3. Aqui é estado atual S3 com entrada x igual a 0. Então, vou aqui lá na tabela. Estado atual S3 com entrada x igual a 0. Meu estado próximo é S0. Então, aqui eu vou colocar S0. E, por fim, essa célula aqui é estado atual S3 com entrada x igual a 1. Analisando a tabela. Estado atual S3, entrada x igual a 1. Meu estado próximo é S3. Então, as colunas de estado próximo aqui estão preenchidas. Vou preencher somente aqui agora a coluna para a minha saída. Como é que eu preencho minha coluna para a minha saída? Veja bem, quando o estado atual for S0, minha saída vale 0 nas duas condições de entrada. Então aqui eu coloco o estado atual S0, saída 0. Para o estado S1, para as duas condições de entrada, a saída é igual a 0. Então aqui, no estado S1, saída eu coloco 0. No estado S2, minha saída é igual a 0 para as duas condições de entrada. Então aqui, na linha referente a S2, eu coloco saída igual a 0. E por fim, para S3, para as duas condições de entrada, a saída é igual a 1. Então aqui S3, a minha saída vai ser igual a 1. Então vou ter essa tabelazinha de transição de estados, que agora é minha tabela nominal. Um pouco mais fácil de entender do que esta primeira tabela aqui, que é uma tabela completamente binária. Muito bem, vamos agora para o último passo, que é obter o diagrama de transição de estados. Para isso, a gente vai utilizar a tabela de transição de estados, que foi obtida lá no passo 3. Então vamos colocar logo os círculos referentes aos estados. S0, como é modelo de Murray, porque a saída depende apenas do estado, eu já vou colocar as saídas. Então, S0 com saída 0, S1 com saída 0, S2 com saída 0 e S3 com saída 1. Vou colocar os círculos referentes aos estados. E vamos desenhar agora as transições. Ora, começando com S0. S0, entrada x igual a 0, eu permaneço em S0, então coloco uma seta saindo de S0 para S0 com a condição de entrada igual a 0. E quando a entrada for igual a 1, eu vou para S1, então coloco uma flecha saindo de S0 para S1 com a condição de entrada igual a 1. Vou agora para S1. S1, se minha entrada for igual a 0, eu volto para S0, então coloco uma seta saindo de S1 para S0 com a condição de entrada igual a 0. E quando a entrada for igual a 1, eu vou para S2. Então, coloco uma seta saindo de S1 para S2 com a condição de entrada igual a 1. S2, com a entrada x igual a 0, eu vou para S0. Então, coloco uma seta saindo de S2 para S0 com a condição de entrada igual a 0. E S2 com x igual a 1, eu vou para S3. Então, coloco uma seta saindo de S2 para S3 com a condição de entrada igual a 1. E por fim, para S3, se minha entrada x for igual a 0, eu vou para S0. Então, eu coloco uma seta saindo de S3 para S0 com a condição de entrada igual a 0. E se x for igual a 1, eu fico em S3. Então, eu coloco uma seta saindo de S3 para S3 com a condição de entrada igual a 1. Então, aqui nós temos nosso diagrama de transição de estados lá do nosso circuito sequencial. Ok, pessoal? Entendido aí? É um procedimento de análise, como eu disse, é um pouco demorado, mas não é tão difícil, é um processo de análise bem mecânico. Então, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. No vídeo que vem, nós vamos continuar realizando alguns exemplos de análise de máquinas de estado. Então, conto com todos, espero que fiquem bem e até a próxima.